Eu sou Ariadne Gattolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí, e hoje eu trouxe um tema importantíssimo para a nossa sociedade, que é a morte no trânsito. Jundiaí, infelizmente, ela lidera o ranking com a maior morte de trânsito em 2025. Nós estamos com 18,97 mortes a cada 100 mil habitantes em Jundiaí e 70% a mais de mortes do trânsito em 2025. Esse caótico número desfacela famílias, traz um custo altíssimo para a sociedade, coloca em risco as nossas vidas. E eu trouxe aqui a Ana Paula Silva de Almeida, ela é engenheira e diretora de Engenharia de Mobilidade da Prefeitura de Jundiaí, para a gente conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo em nossa cidade. Seja bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, Ariadne. Obrigada aos ouvintes, aos nossos telespectadores, para a gente falar de um tema tão importante, que é a segurança viária, especialmente nesse momento em que Jundiaí, infelizmente, lidera esse ranking entre as cidades paulistas, o que, obviamente, não é um lugar honroso, né, mas que a Prefeitura entendeu a importância de unirmos esforços para que esse cenário seja revertido. As mortes. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, eu presto bem atenção no trânsito de Jundiaí porque eu dirijo 2 vezes por semana em São Paulo. E eu prefiro dirigir em São Paulo porque eu me sinto mais acolhida pelos meus outros colegas motoristas. Você dá seta, a pessoa deixa entrar, se você embica, a pessoa deixa você passar. Aqui em Jundiaí não, as pessoas entram, elas dirigem, tem 2 faixas, elas dirigem no meio. Se você dá seta, a pessoa não quer deixar você entrar. Os motociclistas são completamente doidos, assim, estão sempre acima da velocidade. Outro dia eu estava voltando num domingo à noite aqui na Ozanã, 2 motociclistas fazendo gracinha com a moto, eu parei o carro, deixei os motociclistas seguirem adiante, eu sempre falo, minha vida vale mais do que isso. E a impressão que eu tenho, como uma motorista também paulistana, é que os nossos motoristas não têm educação. Infelizmente, a gente sabe que nos acidentes sempre a imprudência, né, ou a imperícia, elas estão fortemente ali presentes nos acidentes, especialmente quando a gente fala dos de maior gravidade, né? Então, de fato, né, a gente precisa entender que o trânsito ele não tem CPF, ele não é um ente, porque a gente costuma dizer assim, o trânsito matou. Não, o trânsito não mata ninguém. Quem mata o que mata é o comportamento das pessoas na Imprudência, né, condução. normalmente. Exatamente, na condução, seja da motocicleta, seja do veículo, de grande ou de menor porte, mas é importante a gente frisar isso, né? Porque senão a gente transfere Para a prefeitura o problema. justo, ou para algo que não é real, né? Que não tem, de fato, Sim. um poder de reversão nisso. É óbvio que o poder público tem muito a fazer, né? Na área de engenharia, na área de educação, na área de fiscalização. Mas se nós, condutores, pedestres, enfim, ciclistas, não mudarmos o nosso comportamento, a gente vai continuar só contabilizando, né? Mortos e feridos no nosso trânsito. São jovens que estão morrendo? O que a gente percebe, né, fazendo um destaque aí para a questão do motociclista, que hoje ele representa, se a gente pegar os dados de 2024 fechado, eles representaram quase 40% das vítimas fatais, né? E a idade desse grupo, né, de vítimas do trânsito da nossa cidade está entre 18 e 34 anos, né? Ou seja, é a fase onde essa pessoa está na fase economicamente ativa, né, talvez aí considerado na melhor fase da vida, aonde ela perde a vida, desestrutura muitas vezes uma família. E se a gente ampliar um pouquinho isso para falar além da questão, porque nem todo mundo morre, né? A grande maioria, na verdade, fica vivo Na e às vezes com reabilitação. uma sequela e dependendo de uma reabilitação, enfim, todas as consequências que vêm decorrentes disso. E o que vocês lançaram uma campanha, acho que na semana passada, e o que vocês estão pretendendo fazer com essa campanha? Durante todo o ano, parece que vocês vão trabalhar sobre esses números. Isso. Na última terça-feira, a gente lançou o Programa de Segurança do Motociclista. Dentro dele, uma grande campanha, né, onde a gente vai trabalhar com outdoors, com várias peças publicitárias, focando no motociclista justamente por conta desse número que eu acabei de falar,
representa 39% das nossas vítimas fatais no último ano, né? O mote dessa campanha é não deixe uma tragédia contar a sua história, porque é isso, né? Ninguém sai de casa querendo se acidentar, né? Todo mundo sai, obviamente, com uma boa intenção de ir voltar para o teu ente querido, para as pessoas que estão ali te esperando, mas não é o que acontece com uma boa parte das pessoas. Então, a ideia é chamar as pessoas a ter esse olhar, né? A não permitir que o trajeto para casa, para a escola, ou, enfim, para uma atividade qualquer da vida cotidiana, possa contar o teu futuro, possa mudar a tua realidade, os teus planos, né? Então, além então da campanha, a gente desenhou aí já uma estratégia para reverter esse cenário. Ela está baseada em 3 pilares principais da segurança viária, que é a engenharia, a educação e a fiscalização, aonde a gente já vem desenvolvendo várias coisas, mas também a ideia de chamar a sociedade, todas as instituições que possam, dentro do teu universo, colaborar para essa mudança de cenário. Mas, Ana, deixa eu cortar aqui um pouco. A gente tem um grande número de moto-entrega na cidade, a gente tem mototáxi. Semana passada morreu uma passageira de mototáxi, né? E aqui no trevo da Dom Gabriel. Nós também temos uma massa de trabalhador que eu falo que é o caos do neoliberalismo, né? Que coloca à margem, sem contratação CLT. Às vezes eu fico muito preocupada ali com aqueles entregadores de um shopping aqui de Jundiaí, que não tem banheiro, não tem lugar para ficar, eles ficam longe, né? Às margens do shopping, correndo risco, né? Esperando essa entrega, que tem que ser rápida, é monitorada, porque se exige a entrega imediata e tal. Então, assim, eu também vejo, e eu nunca vi um empresário falar assim, olha, vamos melhorar as condições dos nossos terceirizados. Eu nunca vi isso. Uma das estratégias dentro do programa de segurança do motociclista é o que a gente está intitulando como empresa segura. Qual que é a ideia? A ideia é que a empresa, ao aderir a esse programa, desenvolva 2 áreas. A gente chama uma área proativa e uma área reativa. O que está dentro da área proativa? Essa empresa, ela vai desenvolver, digamos que seja um restaurante, ou vamos pegar uma empresa que tenha um maior volume, talvez até de funcionários, que se deslocam para o trabalho de moto. Sim. Essa empresa, ao aderir ao programa, ela se compromete a desenvolver algumas ações de segurança entre os seus funcionários. Também se compromete a participar de treinamentos onde a gente vai difundir boas práticas. Vou dar um exemplo. A gente tem um trabalho de educação de trânsito onde a gente faz uma experiência real com as pessoas do ponto cego dos veículos. Porque é comum a gente não perceber a chegada da moto, e às vezes a gente é fechado, ou a gente fecha uma moto. Às vezes até está ultrapassando a rodovia. Ontem aconteceu comigo, está ultrapassando a rodovia, eu não vi o carro. Isso. Eu estava atenta. Porque todo veículo tem um ponto cego. Quanto maior esse ponto cego. Então, essa, por exemplo, é uma das estratégias que a gente pretende treinar esses profissionais das empresas, da área de RH, por exemplo, ou de segurança do trabalho, para que ele possa desenvolver isso dentro das suas equipes, né? E, ao mesmo tempo, uma das obrigações dessa área proativa é ela informar o que aconteceu com esses funcionários. Eles se envolveram em acidente nesse período que a gente vai chamar, que é um ciclo. É acidente do trabalho, né? Isso, exatamente, porque é também um acidente de trabalho. Acidente de trabalho. E a ideia, então, é que a gente faça essa parceria, uma outra estratégia, né? Dentro do programa Empresa Segura. Nós já contactamos algumas empresas da área com foco aí no motociclista, né? Da área da indústria de motocicleta, e eles já se comprometeram à parceria conosco em desenvolver treinamentos de direção mesmo para o motociclista, porque muitas vezes nós temos uma deficiência talvez também no treinamento, na própria habilitação. E aí a ideia é o seguinte, então vamos ensinar como fazer, né? Vamos treinar melhor. Então, profissionais extremamente qualificados que já fazem isso na cidade, nas suas marcas, né? E a ideia é que a gente também ofereça gratuitamente esses treinamentos. Eu vou fazer um adendo hoje, porque nós estamos gravando essa semana, e hoje eu abri o jornal e falei, presidente Lula vai tirar a exigência de autoescolas, né? E eu falei, gente, se o negócio já é ruim,
Ah, porque custa caro, porque não é acessível. Já é ruim. As pessoas saem, tiram seu CNH sem saber dirigir. Imagina Sem se a treinamento. gente não treinar. Porque Justo. eu achava que dentro desse cenário aqui de tanta morte, eu acho que não, deveria piorar. Ser ao contrário, Ser né? ao contrário, vamos Justo. exigir mais, vamos educar mais, em vez de 20, vamos fazer É isso 40. mesmo. Justo. Então, e a gente aposta nisso, aposta que a gente precisa treinar melhor mesmo, né? Então, as empresas, a gente já fez uma primeira conversa com eles foram muito solícitos, então a ideia é que a gente ofereça o espaço, enfim, buscando sempre parceria. Eu usei uma frase no início do lançamento do programa, que é assim, uma andorinha só não faz verão, e é isso mesmo. Não adianta a prefeitura achar que sozinha vai reverter, não irá Não reverter. vai. Se socialmente a gente não entender que essa é uma prioridade e que todo mundo pode fazer um pouquinho, uma coisinha que seja para essa mudança. Olha, eu vou dar um exemplo simples, né? A campanha foi desenvolvida em várias peças e uma delas é um filme muito impactante que a gente fez. Então, por exemplo, lá na unidade básica de saúde, a gente quer que fique ali na sala de espera sendo veiculado esse vídeo, né? Isso pode ser feito também nas empresas, pode ser feito no ambiente, por exemplo, de espera dos entregadores lá no restaurante, por exemplo, né? Então, essa é a ideia. Então, só para fechar a história da Empresa Segura, então, uma área proativa, onde a gente vai fazer ações diversas com essas empresas e depois vai medir os resultados. Diminuiu, aumentou o número de acidentes envolvendo esses motociclistas ao longo desse período, e a ideia é que depois a gente faça uma grande celebração e identificando essas empresas com selos diferenciados de acordo com o resultado que elas alcançarem. Essa é uma das estratégias, né? Eu que a me gente lembro que pretende tinha na utilizar. escola municipal, não tenho acompanhado mais, uma educação de trânsito muito bacana. Porque às vezes eu ia para o parque da cidade caminhar e eu estava vendo as crianças lá, porque as crianças cobram, né? Isso mesmo. Pai, põe o cinto, eu não vou sair sem o cinto. Olha, o meu cinto tá torto, eu sei porque eu tenho. E é um fiscal, né? Dentro do carro, é isso mesmo. Eu acho que esse também é uma ideia da gente estar retomando essas atividades todas. A gente tem, obviamente, algumas ações com a rede, mas a gente entende que a gente precisa ampliar isso e dentro dos motes específicos, né? Um segundo tema que a gente vai tratar, que na verdade era inclusive uma prioridade do plano de governo do Gustavo e do Ricardo, que era trabalhar o pedestre e essa coisa do respeito à faixa. O pedestre é o elemento mais frágil do trânsito e a gente precisa cuidar dele. E eu estava brincando com você que eu fui para uma cidade do interior de Minas e eu colocava o pé na faixa e todo mundo parava. Aí eu fui fazer o teste aqui, ó, gente, na Rua do Rosário ontem. Eu falei, vou pôr o meu pé na faixa, vou ver se para. Não para. É isso. Então, a gente precisa sair desse lugar, né? Jundiaí precisa sair desse lugar porque tem duas coisas que nós somos conhecidos, né? Por não usar a seta. Sim. E não parar na faixa. Então, esse também não é um título honroso e que nós precisamos modificar isso. E essa é a estratégia, né? Então, estamos com força total na questão do motociclista, até porque os números nos impelem a essa ação agora, esse é o momento, são nossos jovens que estão morrendo, né? Eu vou usar a frase que a gente ouviu aí num comando de um motofretista que falou o seguinte, olha, nenhuma entrega vale mais do que a minha vida. Então é isso, é esse grande apelo que a gente quer fazer para todos os condutores de motocicleta, mas também para todas as entidades, sejam, não importa a ramificação dela, mas que entenda que pode ser feita alguma coisa. Mas a gente tem um problema ali, eu estava pensando até do ponto de vista cerebral, né? Porque a gente tem jovens pilotando motos. E os jovens, todo mundo sabe, o sistema límbico não está pronto, ele não tem noção de vida, de perigo, né? Então, é muito difícil chegar a uma campanha para jovem de conscientização. É por isso até que uma das estratégias que a gente usou, se a gente olhar aí para os outdoors que estão na cidade, é a gente olhar, olhar para os sequelados. Sim. Porque quando a gente olha para aquela moça que está amputada, né? Que perdeu o braço, que vai ter que continuar lidando com a maternidade, com a casa, com a vida no geral, isso pesa, né? E acho que isso marca. Por isso que a gente optou por, dentro da estratégia da campanha, olhar para aqueles que ficam vitimados desse acidente, né? E que vão ter que reinventar a sua história. Né? Eu nunca vou esquecer uma vez que eu fui fazer uma reportagem com uma moça tetraplégica. 3 filhos, ela estava dentro de um carro com os filhos atrás. Caiu uma laranja, não foi nem celular, acho que nem tinha celular naquela época.
Ela abaixou para pegar a laranja e ela perdeu a direção do carro e ela ficou tetraplégica com 3 crianças. E hoje tem o maldito celular, né? É isso. Eu sou aquela que não atende celular dirigindo. Então, se não respondo mensagem. Eu estou indo para São Paulo, as pessoas, mãe, você, quem quer falar? Eu não respondo. Então, a pessoa já sabe lá em casa que se eu estou no trânsito, na estrada, liga. Liga que eu pego pelo Bluetooth, tá, mas eu não vou mexer, não mexo mesmo, porque eu me sinto uma incompetente. Eu não sei prestar atenção em 2 coisas. Mas hoje a gente tem esse maldito celular ao volante, né? É isso mesmo. Que coincidência, né? Porque eu usei muito, muito esse vídeo que você está falando, muito nas minhas palestras. Eu já coordenei o programa de segurança na cidade há anos atrás e agora tenho a oportunidade de estar participando também dessa estratégia de segurança, né? E quando eu fazia as minhas palestras, eu usava esse vídeo aí dessa moça e eu sempre... A frase que ela usa, quando perguntam para ela assim, talvez tenha sido você que tenha perguntado para ela, o que você sente mais falta? E ela fala de poder dar um abraço. Pois E é. é isso, né? Então, quem fica, fica e tem que lidar com isso, né? De não ter, por exemplo, a capacidade mais de abraçar o teu filho, de abraçar, enfim, né? Que é uma coisa muito simples para a gente, que a gente às vezes nem dá valor, e só a pessoa que passa por essa história é que consegue dimensionar o que isso significa. Agora, a gente tem uma questão com a moto que é o seguinte, eu sempre falo para os meus filhos que já são adultos, falo, carro é uma arma letal. Tanto para você quanto para os outros. Justo. E eu escuto muito motociclistas reclamarem da gente, motorista de carro, que também não respeita o motociclista. Também deve ter muita coisa dessa. Sim. Eu não sei se não respeito, se não vê, eu não entendo bem o que acontece, né? Eu só sei, gente, que eu perdi um queridíssimo amigo esse ano, que estava parado num semáforo atrás de um caminhão. O caminhão não o viu e esmagou ele e a morte foi instantânea. E deixou uma filha de 2 anos. Então, a gente percebe que é preciso se falar mais dessa relação carro-moto, né? É isso mesmo. Não adianta a gente jogar a culpa para um ou para outro, né? Todo mundo entender o seu espaço e a sua responsabilidade naquele momento. É isso, muitas vezes a gente não fecha o motociclista porque intencionalmente, né? Então o motociclista também tem que agir preventivamente, defensivamente, para perceber que aquele motor, por exemplo, o motorista daquele ônibus, daquele caminhão, ou até de um veículo um pouquinho maior, de passeio mesmo, não esteja vendo. Então, veja, é uma engrenagem que precisa funcionar redondinha em todos, né? Todas as peças precisam estar perfeitamente entendendo quais são os riscos envolvidos ali naquela pequena manobra. Porque às vezes é uma curva, é uma esquina, é uma ultrapassagem, né? Então é preciso entender assim, que todo mundo precisa cumprir o seu papel com muita exatidão, né? É olhar 2 vezes, é checar no retrovisor, é realmente entender o papel um pouquinho, adequar a velocidade, que aliás esse é um ponto muito importante, né? A velocidade 60 por hora aqui. Pois é. E a velocidade, ela sempre vai ser um elemento que vai trazer, aumentar a gravidade daquele acidente. Então, cuidar de andar na velocidade da via, com São Paulo é segurança, é muito 50, né? importante. São Paulo é 50, né? Mas é importante que a gente entenda que o comportamento, ele tem que ser adequado ao cenário, né? Então, não dá para a gente rotular 50, 60, porque dependendo, lá na rua da nossa casa, a velocidade é outra, entendeu? Então, é muito importante a gente entender isso também, né? Agora, Ana, nós temos um problema de mobilidade urbana também muito particular de Jundiaí. Nós temos, não sei se vocês sabem, mas a gente tem mais de um carro por habitante em Jundiaí. O número é 1,3 habitantes para cada O número carro. de usuários do sistema público de transporte cai a cada ano. Né? Então, assim, na verdade, a impressão que eu tenho é que o jundiaense, ele está comprando mais carro ou comprando mais moto. Ele deixa de usar o transporte público e ele vai para a moto. Ou vai para um outro carro, ou a mulher compra outro carro, ou seja, nós temos... E a gente vê isso porque a gente não consegue mais andar pelas nossas ruas, né? Veja, esse é um cenário não particular de Jundiaí, né? É um cenário do Brasil e até do mundo com características parecidas com a nossa, né? A pandemia, ela de fato reduziu uma parcela importante aí de usuários do transporte coletivo e um grande esforço que nós estamos fazendo é na melhoria do sistema de transporte coletivo, justamente para que a gente atraia mais pessoas para esse modal,
para que as nossas vias também sintam esse reflexo, né, da diminuição do veículo individual para abrir o espaço para o veículo do transporte coletivo. Porque dentro de um ônibus você transporta ocupa um espaço muito menor da via, transportando muito Mais mais pessoas. pessoas, né? Então, mas esse é um processo, né? Então, a gente está agora trabalhando aí na nova concessão, onde a gente quer trazer bastante inovação e qualidade, e indicadores de qualidade também para o sistema, para que, à medida que esse sistema melhore, seja mais atrativo, e a gente comece a medir também o resultado nas condições de mobilidade na cidade. Mas a gente tem problema também com o mototáxi, né? Porque apesar de não ser regulamentado, a gente teve um projeto de lei que foi aprovado na Câmara, o Executivo considerou ele inconstitucional, mas na verdade nós temos um mototáxi rolando na cidade. Esse é um ponto É um limbo bastante. jurídico, né? Pois é, mas que a gente vai ter que, enfim, tratar. A prefeitura, obviamente, está muito atenta a essa questão, mas é importante a gente entender que tem várias questões envolvidas aí, né? A questão de segurança, eu acho que os números mostram muito isso, né? É o modal que mais se envolve em acidentes de maior gravidade hoje aqui na cidade. Então, é importante a gente entender esse cenário como um todo, né? Obviamente que existe aí uma demanda da população e que a gente tem que entender e organizar, mas com muita responsabilidade, porque são pessoas, né? E são vidas, e esse é o dever do poder público de cuidar da cidade, da vida das pessoas. E a gente tem outro problema aqui em Jundiaí que é bem típico, né? A gente acaba sempre tendo que cortar uma rodovia, né? É isso, E Então, aí imagina uma moto que só anda no urbano, é diferente de uma moto que vai para o Eloy Chaves pela Dom Gabriel. justo, Então, aí esse é um outro esforço, né, da prefeitura, no sentido de cuidar da questão do viário, né? Acho que essa inauguração que foi feita recente de mais um trecho da Frederico Ozanam, porque a ideia é que essa avenida vá até o Vetor Oeste e que seja justamente uma alternativa a hoje o uso que se tem da Dom Gabriel, porque a Dom Gabriel acaba sendo utilizada hoje por uma grande parte da nossa população como uma avenida do município, né? Justamente Mas a pela falta Anguera de também, né? A alternativa. Anguera de Campinas para cá, eu peguei a Justo. Anguera esses dias de Campinas para cá, não dá para andar, é avenidona. E você vê que é bem o trecho urbano aqui da cidade que ele fica mais lento e a partir de passa ali do 58 da entrada de Jundiaí, ele já começa a aliviar. Mas é isso, então é esse esforço que está sendo feito junto também com o Estado, no sentido de você ir separando o trânsito urbano desse rodoviário, porque como você bem disse, a característica é diferente, até esse usuário tem perfil diferente, né? Mas a gente tem que qualificar esse sistema viário para que a gente consiga, então, fazer essa separação. Agora, você me disse que os próximos passos do seu projeto, do seu programa, é quantificar até trauma no São Vicente. Como é que vai ser essa estatística daqui para diante? Isso. Olha, então, esse encontro da última terça-feira, onde a gente lançou o programa, a gente finalizou ele com um grande exercício, com um grande chamamento coletivo, perguntando assim, o que você pode fazer dentro da sua esfera, dentro do teu espaço, né? E a partir disso, então, a gente formou uma rede de parceiros e montou 4 grupos de trabalhos. Um grupo de trabalho que vai cuidar das ações de educação, um das ações de engenharia, outro das ações de fiscalização e um quarto que a gente chama de suporte, que são justamente para cuidar dos indicadores e dos fatores de risco. A ideia é que a gente possa, então, entender claramente o perfil, não só da vítima, mas também do acidente, né? Qual foi o mecanismo, o que aconteceu ali? Tem alguma questão do fator via ali que possa ser corrigido, melhorado, iluminação, uma geometria, né? Então, a ideia é que a gente qualifique essas informações até para que eles norteiem as outras ações das 3 áreas que a gente citou, tá? A gente teve, eu gosto de falar também que o trânsito ele não tem fronteiras, né? Então não adianta Jundiaí fazer ou definir uma estratégia que seja diferente ou diametralmente oposta à que Várzea está fazendo, Campo Limpo, Louveira. É importante que a gente entenda coletivamente, aí olhando até para essa característica, né, de conurbação que a gente tem aqui, essas cidades todas uma juntinha das outras, e a gente faça um esforço direcionado no mesmo sentido, né? Então, agora em agosto, esses grupos começam a trabalhar
e a gente vai, então, a ideia é que a gente possa desenvolver essas estratégias a partir desses números, desses indicadores, para que a gente, de fato, reverta esse quadro. Muito bem. Eu conversei aqui com a Ana Paula. A Ana Paula, se a gente quiser conhecer seu programa, está lá no site da prefeitura? Então, a gente tem então, o site, né, de que referência. É jundiaí.sp.gov.br. Isso, a gente está lá dentro da área de mobilidade, né, unidade de gestão de mobilidade e transporte, e vocês vão encontrar lá as informações e estamos aí bastante receptivos a todos que querem colaborar dentro dessa estratégia. Obrigada. Então lembre-se, o carro, a moto também é uma arma letal, né? Cada um de nós tem que ser responsável assim que coloca a chave na ignição. Fiquem conosco e nos sigam no jj.com.br.